Falar sobre alimentação importa? No livro A Filosofia Cristã da Alimentação, o autor Peter Brind começa a abrir esse tema com a seguinte citação: O que há de tão importante na alimentação? É realmente um tema digno de atenção? No nível mais básico, podemos ver que, embora façamos a nossa comida também nos faz. Não podemos escapar da alimentação. Eu sou a Maria e gosto muito de falar, por isso, Maria Párola. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da nossa série sobre alimentação para a glória de Deus. Não podemos escapar da alimentação. Isso é algo que faz muito sentido. Afinal, eu duvido, você me dizer uma outra coisa que você faz todos os dias, pelo menos 3 vezes no dia, em geral, né? Tem uma galera que come mais, outra que come menos, mas assim, né? Pelo menos 3 vezes no dia, e que se você não fizer, você fica mal. Porque eu não sei você, mas você me bota sem comer, fico mal-humorada, eu não consigo me concentrar, eu fico chata pra caramba. Então, assim, a gente realmente não pode escapar da alimentação. Ela permeia a nossa vida totalmente. E a gente nem se dá conta. Talvez seja justamente por isso que é algo que a gente não pensa muito, sabe? Porque é algo que faz muito parte da nossa vida e é muito básico. Mas isso não faz a alimentação um tema indigno da nossa atenção, muito pelo contrário. E agora eu quero te convidar a pensar mais sobre a alimentação e a falar mais sobre a alimentação por 4 motivos principais. O primeiro motivo é que a nossa comida também nos faz. Essa é uma frase que o Peter Brind, autor do A Filosofia Cristã da Alimentação, traz no livro, que eu achei muito interessante. O que isso significa, né? A nossa alimentação também nos faz. Eu consigo perceber pelo menos 2 âmbitos. O primeiro é de que a alimentação, ela dá para o seu corpo o que ele precisa para funcionar, e não somente a energia para funcionar, mas também o que ele precisa para construir as partes dele. Então, as membranas das nossas células, que são feitas de gordura, os nossos músculos e os hormônios. A gente tem hormônios proteicos, tem hormônios que são feitos de lipídios, enfim. E tudo isso, para acontecer, vai precisar da alimentação em algum nível. Então, a alimentação, ela vai ter um forte impacto na nossa saúde e ela vai formar o nosso corpo, mesmo depois que nós já somos adultos e já crescemos, enfim. De uma forma ou de outra, a alimentação vai continuar tendo impacto na formação do seu corpo, de você. Então, ela vai ter um impacto muito, muito grande na sua saúde. E o outro aspecto, né, o outro âmbito em que a nossa alimentação nos forma, é porque a alimentação ela é algo habitual. Não só a alimentação, mas também todo o processo de adquirir os alimentos, de cozinhar, de compartilhar as refeições e de comer, essas coisas são hábitos. E Deus fez a gente de um jeito que os nossos hábitos vão moldar os nossos afetos. E os nossos afetos moldam quem a gente é, o que a gente valoriza e etc. O segundo motivo é que a saúde importa. Pegando outra citação do Peter Brind, autor da Filosofia Cristã da Alimentação, por sermos cristãos, todo o nosso ser é valioso, tanto a alma quanto o corpo. Logo, a saúde não pode ser marginalizada como algo que só os maníacos por saúde pensam. Eu cresci odiando nutricionistas e eu comia muito mal e eu odiava alimentos saudáveis e eu detestava que alguém chegasse pra mim e ficasse falando que eu precisava comer bem e que não sei o quê, porque pra mim esse negócio de comer bem, saúde, era negócio de gente bitolada, sabe? Ou então pessoas muito diferentes, nada a ver comigo, que plantam o próprio trigo pra fazer o pão, entendeu? Uma galera. Mas não, saúde é algo que todos nós devemos pensar, porque saúde é algo importante. Mas o que é saúde? Saúde é simplesmente você não estar doente? Não, não é. A gente pode definir saúde como a capacidade do corpo de atender às demandas do dia a dia. Então, saúde para mim vai ser diferente de saúde para um atleta. São corpos diferentes, são demandas diferentes, são coisas diferentes. Então, a saúde ela vai ter a ver com funcionalidade.
Então, não é algo que é só ausência de doença, é funcionalidade, é a capacidade do corpo de fazer coisas. E coisas que tenham a ver com as demandas que o indivíduo tem para esse corpo, né? E aí é que vem o negócio, meu povo, porque eu até poderia argumentar aqui que a funcionalidade, né, você ter um corpo que funcione, etc, é importante para você ser a sua melhor versão, para você fazer o que você quiser da sua vida, para você escalar montanhas, pisar numa tropa e soltar as muralhas. Mas não, pouco importa as demandas que você vai definir para o seu corpo, porque existem demandas que não é você que define. No caso, nós cristãos entendemos que Deus é dono do nosso corpo e é Ele que dita essas demandas. Então a gente precisa cuidar do nosso corpo e manter ele funcional, porque Deus deu pra gente um corpo funcional que faz coisas. E Ele quer que a gente faça coisas com o nosso corpo. Então, imagina, tá? Imagina que comigo, que você trabalha numa empresa e aí o seu chefe confiou a você o carro da empresa. E você até pode usar esse carro para levar seu filho na escola, enfim, fazer suas coisas, mas ele é da empresa, ele precisa estar bem para fazer as coisas da empresa. Aí você vai tacar ele num monte de buraco, sair pulando quebra-mola, entendeu? Para ele se estragar completamente, super negligenciar, o carro não vai. Não vai. Eu sei que não. De uma forma parecida, Deus te deu o seu corpo para atender às demandas do reino. E o seu corpo serve para servir ao reino. Seu corpo também é de Deus. Você não é de si mesmo. Você é de Deus. E as boas obras que Deus de antemão preparou para que a gente realizasse vão ser realizadas por meio do quê? Do corpo, galera. Então a gente precisa ter um corpo saudável para conseguir fazer as nossas demandas do dia a dia, para conseguir servir outras pessoas, cuidar de quem está doente, enfim. Você precisa do seu corpo para obedecer a Deus. Isso não significa que se você não tem uma saúde boa, por razões N, você não esteja apto para obedecer a Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você deve cuidar do seu corpo por uma questão de obediência e para ser capaz de fazer as boas obras que Deus de antemão preparou para todos nós. No caso do carinha da empresa, né? O máximo que poderia acontecer com ele é ele ser demitido, se ele negligenciasse esse carro, a empresa contratasse outro funcionário, desse outro carro, enfim, sei lá, se ele der PT no negócio, dá para resolver. Mas Deus não vai te dar outro corpo. Você vai ter que obedecer com esse daí até o final. Então, você precisa cuidar dele. O que a gente come, então, afeta muito a nossa vida. Como a gente falou lá naquele ponto anterior, o que você come vai afetar muito a sua saúde. E entendendo que a saúde é a capacidade de cumprir as demandas do seu corpo, etc., a sua alimentação vai ter impacto nisso. Se você tem lá os seus 30, 40 anos, ou até menos, porque isso está acometendo as pessoas cada vez mais cedo, e você tem a capacidade, a coragem, tá, de me dizer que você anda indisposto, sonolento, com dor na lombar, não sei o quê, porque você tá velho, olha, eu sinto muito te informar, mas é muito provável que você só esteja comendo mal, dormindo mal, sendo sedentário, tá? Então, enfim, vamos cuidar desse corpo aí, porque não é pra você estar desfuncional jovem, ok? Então vamos lá. Esse foi o segundo ponto. A gente precisa cuidar da nossa alimentação, a gente precisa falar sobre alimentação, porque a saúde importa. Em terceiro lugar, precisamos falar sobre alimentação, porque a alimentação está arraigada a quem somos. Citando Peter Brand de novo, esse é um assunto sobre o qual tomamos decisões constantes. Logo, revela quem somos. Ela mostra o que valorizamos e no que cremos. Ideias têm consequências, e a alimentação ilustra bem isso. Você já parou para pensar sobre o que a sua alimentação tem demonstrado que você valoriza? Vamos pensar aqui alguns exemplos práticos para isso ficar mais claro, e aí você vai pensando na sua vida, tudo bem? Se você acha que a produtividade tem valor último, você vai comer o que for mais conveniente, rápido e barato, que resolva o problema e permita você continuar vivendo sua vida e produtivo master. Se você achar que a beleza tem valor último ou que uma
suposta juventude meio deturpada aí precisa ser prolongada e preservada a todo custo, você pode muito bem ficar meio maluco com a alimentação, deixar de aproveitar momentos em família, que tem comida no meio. A gente vai ver isso ao longo dos próximos podcasts. Você não precisa abandonar isso para ser saudável. Tem uma música da Olivia Rodrigo que ela fala sobre isso, que ela estava buscando uma beleza e que ela viu que era inatingível e etc. E que ela parou de comer bolos de aniversário nos aniversários dela. Então, enfim, se você entende que essa beleza tem valor último, isso vai acontecer e você não vai comer nem a pamonha que sua avó fizer. E, gente, tem uma blogueira. Ai, meu Deus, não vou citar nomes. Eu não lembro mais qual foi o ano que ela fez um vídeo é, acusando umas pessoas de estupro alimentar, que é quando as pessoas insistem em te dar comida gostosa. Enfim, você pode acabar acusando sua avó de fazer isso quando ela te oferecer o bolo que ela fez, né? Se você achar que essa beleza tem valor último aí. Se você entende que a comida é a sua fonte última de maior prazer e felicidade e satisfação no mundo, você vai ter um troço ao imaginar comer menos dessas coisas que você gosta ou mudar alguma coisa desse tipo. E eu falo isso, gente, por experiência própria. Tururu, confessar aqui os meus pecados, né? Ano passado teve uma hora que eu fui fazer dieta. Gente, o desespero foi real, porque a comida pra mim tava sendo uma assim, uma fonte de alegria garantida, assim. Eu sabia que o dia podia ser horrível, mas se eu comesse eu ia ficar bem. E a forma de tornar um dia especial era enfiando comida no meio e, enfim, né? Pra eu não ficar exposta sozinha, se você também passar por isso, quiser, né, dar uma compartilhada, eu aceito. Mas enfim. E se pra você o prazer tem valor último, você vai comer o que te agrada, da forma que você achar mais conveniente e for mais feliz. Tem uma menina na internet, chama Júlia, mas ela é mais conhecida como a pior influencer. E ela ilustra muito bem esse princípio. Atualmente, a pior influencer tem seus 22 anos e ela ganhou notoriedade na internet mostrando o estilo de vida super tóxico dela. E nesse estilo de vida super tóxico, a alimentação tava ali, menino, num trem, que eu vi os vídeos dela e me dava até um desespero. Que ela mostrava, né? Basicamente, ela vivia de miojo, salsicha, toda sorte de embutidos, congelados, salgadinhos, ultraprocessados no geral. Praticamente não bebia água. Tem até um vídeo que ela. Ai, Deus, não gosto do gosto de água. E aí, pra beber água, ela botou mel, pra dar uma ajudada, né? Então, basicamente, ela bebia energético, refrigerante e bebidas alcoólicas e café, muito café, extremamente quantidade de café, assim, trem louco. E ela fumava cigarro normal, cigarro eletrônico, mais o cigarro novo que inventasse, ela ia fazer, né? E qual que é a parte mais louca disso tudo? Ela não tinha esse estilo de vida porque ela é inconsequente. Inconsequente é uma pessoa que não considera as consequências. Ela considerou. Ela considerou as consequências e ela decidiu que valia a pena viver daquele jeito. Então, tem um vídeo que ela se defende, né, desses ataques que ela. Porque a internet é um mundo lindo, né? E aí muita gente tá com um hate cabuloso nela, porque ela mostrou esse estilo de vida aí. E ela vai se defender. E aí, no vídeo que ela se defende, ela fala que ela teve algumas crises existenciais, ficou pensando sobre o sentido da vida e resolveu estudar sobre isso. Até me lembra um certo filósofo hebreu, acho que ele escreveu um livro, como é que é o nome? Eclesiastes? Enfim, ela teve essa crise que Salomão teve também. Só que a conclusão que ela chega, diferente da conclusão que Salomão chegou em Eclesiastes, é de que a vida não tem sentido e cabe a cada indivíduo atribuir à vida o sentido que bem lhe aprouver. E aí ela faz isso, né? Ela atribui o sentido que ela quer, considerando que de um jeito ou de outro, se você for saudável ou não, você vai acabar, né, como todo ser humano. E aí, por causa disso, ela fala: então, se eu comer ou não comer coisas calóricas, se eu deixar de fazer ou não aquilo que eu gosto,
eu vou morrer do mesmo jeito. E eu prefiro fazer isso sendo feliz. E não me negando isso que eu quero, né? E numa perspectiva sem Deus, o pior é que ela não tá errada. Se a gente tirar Deus da cena, né? E de fato você atribuir o sentido à sua vida, e enfim, tem todo o direito de escolher não ser saudável e morrer. Assim, já que ela morreria também sendo saudável. Por alguma razão que eu não sei qual é, eu até mandei na DM dela perguntando por quê, mas ela não me respondeu. Se um dia ela me responder, eu falo pra vocês. Ela começou a mudar um pouco esses hábitos dela, mas mesmo mudando esses hábitos, ela continua advogando que ela entende que comidas calóricas e esses hábitos que ela tem que não são nada saudáveis liberam dopamina e ela não vai se privar disso para tentar evitar o inevitável, que seria a morte. Dá para argumentar com ela que ela vai perder qualidade de vida, etc. Mas se ela entender que qualidade de vida é viver do jeito que ela quiser, comer o que ela quiser e sofrer as consequências, se Deus não existe, ninguém pode contrariar ela, entendeu? Tem todo o direito. Então, por que eu trouxe essa história, né? Porque a Júlia, a pior influencer, ela é extremamente coerente com as crenças dela. E você? A Júlia come como se Deus não existisse. E você? Sua alimentação tem revelado que Deus existe, que ele é rei, que ele tem direito sobre a sua vida e sobre o seu corpo, e que ele é a verdade, ele define qual é a verdade, ele determinou coisas boas para você fazer com o seu corpo. Ele é a maior fonte de prazer e alegria que existe e é dele que toda alegria vem. A sua alimentação tem mostrado isso? Tem mostrado que você crê nisso? Se a resposta é não, você precisa se arrepender do seu pecado. E Deus não rejeita a gente quando a gente chega para Ele com o coração arrependido. E a gente pode obter perdão e capacidade para viver uma vida diferente. Um parêntese, gente, eu não estou dizendo isso, né? Não estou trazendo aqui esse assunto porque eu sou maravilhosa nele e eu sempre como pra glória de Deus e a minha alimentação reflete a soberania de Cristo na minha vida perfeitamente. Mas eu tenho vivido em arrependimento nesse sentido. E eu quero convidar você a fazer a mesma coisa, não olhando para mim como modelo, mas olhando para Cristo mesmo, porque eu sou um modelo bem falho. E em quarto lugar, a gente deve falar sobre alimentação, porque Deus se importa com a alimentação e ele fala sobre a alimentação. No Antigo Testamento a gente tinha leis que falavam sobre isso, a gente tem provérbios, vários provérbios falando sobre alimentação, a gente tem lá provérbios que dizem pra gente se encontrar mel comer, porque é bom, mas não comer demais, porque senão a gente vai ficar mal. Então, enfim, esse assunto tá lá. No Novo Testamento a gente também tem sobre isso. E eu acho muito engraçado que a gente parece que ignora, né? Tá lá os textos falando, não vai entrar no reino dos céus, adúlteros, enfim, toda sorte de males, beberrões. Aí a gente para por aí, mas né? Glutões também, tá? Deus não aprova isso. E tá lá. Então, enfim, vamos parar de negligenciar a glutonaria, pelo amor de Deus. Eu tô cansada de ouvir esse negócio de ai, crente não bebe, mas come que é uma beleza. Uma ova, tá? Então, enfim, vamos lá. Em quarto lugar, então, a gente deve falar sobre alimentação porque Deus fala sobre isso e porque esse é um assunto importante. Vamos recapitular? Em primeiro lugar, é importante a gente falar sobre alimentação porque a nossa comida também nos faz. Em segundo lugar, é importante a gente falar sobre alimentação porque a saúde é importante. Em terceiro lugar, é importante a gente falar sobre alimentação porque a alimentação está arraigada a quem nós somos. Em quarto lugar, Deus se importa com a alimentação. E é justamente por isso que eu quero te convidar a caminhar comigo esse ano em aprender mais, se debruçar sobre esse tema da alimentação para a glória de Deus. Eu programei 12 podcasts para esse ano, né? Esse e mais 11. E a gente vai desenvolver esse tema, vai ser um em cada mês do ano. Pode ter algumas mudanças no cronograma, eu vou avisando para vocês certinho, enfim, isso vai depender do andamento do podcast, da resposta de vocês, de como vai ser. Mas, a princípio, os nossos temas estão muito legais. E eles são os seguintes.
alimentação, prazer e beleza, como comer para a glória de Deus, como comer bem para a glória de Deus, feijão, arroz e cuscuz para a glória de Deus, alimentação e comunhão, comensalidade no contexto cristão, até rimou, a comida não nasce na geladeira, sistemas alimentares para a glória de Deus, problema da gula, o cristão e as dietas, a alimentação e as emoções, o crente, a saúde e o shape. Para encerrar, eu quero compartilhar 3 obras, indicações de obras, vão ser todas literárias hoje, mas em outros podcasts pode ter filme, série, música, enfim, que tem a ver com o que a gente conversou, explicam melhor ou conversam um pouco. Hoje as indicações são as seguintes. A primeira é Morrer de Tanto Viver, do Nathan Wilson, porque ela pode te inspirar a gastar a sua vida da forma correta para a glória de Deus. Nesse livro, o Nathan Wilson argumenta que a vida foi feita para ser gasta. Cara, esse livro é muito bom. Ele fala sobre se gastar para a glória de Deus, né? Então, que você gaste a sua saúde e a sua vida da forma correta e não sendo negligente. Esse livro é da editora Monergismo, eu acho que ele não tem no Pilgrim, inclusive, se alguém do Pilgrim está ouvindo esse livro, esse podcast, bota esse livro no negócio, por favor. Obrigada. Outro é Você é o que você ama, do James Smith. Ele também tem no Pilgrim. Eu quis trazer ele porque nesse livro ele fala sobre a questão de que nós somos seres litúrgicos e os nossos hábitos moldam os nossos afetos. Tem a ver um pouco com essa parte do a alimentação também nos faz, né? E por fim, Isso é Filtro Solar, do Emílio Garófalo, publicado pela editora Monergismo. Que livro maravilhoso. E eu quis trazer ele como indicação pensando naquela crise da pior influencer que a levou a viver a vida de uma forma adoidada e desgastar a sua saúde, enfim, porque ela determinou o fim da existência. Por hoje é isso. Muito obrigada por ter ouvido tudo até aqui. Se esse podcast foi edificante para você, por favor, deixe sua avaliação na plataforma que você estiver ouvindo e compartilhe para o conteúdo poder alcançar mais pessoas. E eu sou nova nisso, então eu aceito feedbacks. Até a próxima!